E aí, galerinha, muito bom dia a todos. Good morning, good afternoon, good evening. Enfim, I hope you watch this video because it is so important to us because this matter is a subject that I want to talk to you several times, but right now is the time. Okay, so let's start. So é um conteúdozinho que eu gostaria já de ter falado para vocês, assim, né, algumas vezes, que é o Genitive Case, uma das possibilidades de indicação de posse da língua inglesa, e eis a oportunidade que nós temos agora. Olha só, pessoal, a gente vai começar aqui a nossa aulite da semana, né? Fizemos uma live aí para correção de conteúdos, né, do capítulo 3, né, correção de atividades do capítulo 3, e agora a gente inicia o capítulo 4, né? A gente começa aí com esse tópico, Genitive Case, e eu continuo fazendo o apelo, né, mesmo eu tenho sido incisivo na semana passada acerca das atividades, mas eu percebo que não está surtando tanto efeito assim. Como assim, professor, não está surtando tanto efeito? Ainda continua uma quantidade muito grande de alunos que não estão fazendo atividade, então isso é algo que eu tô, toda minha aula eu tô insistindo, bora fazer atividade, galera, bora fazer atividades, essas atividades valem nota, né? Mas parece-me que não está surtando efeito. Estou com um material aqui de vocês, ó, tanto do sétimo ano A quanto do sétimo ano B, e o que eu percebo aqui, ó, esse aqui é o sétimo ano B, ó, que eu percebo, ó, essas linhas coloridas, tá aqui, ó, eu consigo visualizar 3 ou 4 alunos que fizeram as 4 atividades que eu passei. E o sétimo ano A, do mesmo jeito, ó, as linhas coloridas, eu só consigo visualizar talvez uns 8 alunos que fizeram algumas atividades. Então, assim, a percepção que eu tenho, né, no momento que eu estou gravando essa aula, a nossa aula vai ser para quinta-feira, dia 21, eu estou gravando essa aula dia 19, né? Então, ou seja, quase uma semana depois que eu passo as atividades, né, ó, vocês continuam sem fazer. Então, eu espero que até lá, até o momento que vocês tenham assistido esse vídeo, vocês tenham cuidado da atividade, porque afinal de contas eu estipulei um prazo, né? Então, sem mais delongas, né, já fiz a minha cobrança, como sempre. Então, agora a gente vai para a aula que é o Genitive Case, né? Só queria que vocês entendessem que essa cobrança aí, pessoal, ela se faz necessária, né? Pelo dever de cuidado de professor que eu tenho também e porque me colocando na condição de aluno, eu sei o quão vai ser desesperador nós voltarmos e vocês terem que cuidar de todas essas atividades. Sério, professor? Não adianta, pessoal. É inevitável. Vocês vão ter que fazer essas atividades. Só que eu imagino que vocês devem estar assim, mais ou menos também nas outras matérias, né? Então imagine como é que vai ser complicado essa volta, com vocês tendo que cuidar de atividades que não fizeram nesse período de quarentena, de isolamento social, tendo que cuidar das aulas quando a gente voltar, né? De revisão de mais atividades que a gente deve estar passando para vocês. Então vai ser assim um negócio muito complicado. Então essa também é uma das minhas preocupações, certo? Mas enfim, pessoal, voltando aqui ao Genitive Case, né, ó, esse conteúdo aí ele tá lá na página 41, ele também tá na página no de número 114, então você escolhe aí onde quer, onde você vai querer estudar, né? Mas você pode acompanhar aqui pelo slide seguinte, o Genitive Case, ele é um conteúdo, né, que também é considerado como possessive case, né, que é o caso possessivo, certo? Não confunda com o pronome possessivo, certo? Já é outra situação, ok? Para quem já estudou, o pronome possessivo é outra história. A gente vai estudar também isso aqui, certo? Mas eu peço para que vocês não confundam. O genitive case ele é formado pelo acréscimo do apóstrofo simples. O que é isso, apóstrofo? É uma vírgula, só que é uma vírgula que é colocada na parte de cima, né, da linha, não aí embaixo, na parte de cima, certo? Ou somente o apóstrofo, ou também aqui, olha para cá, para o setinha, apóstrofo S, sempre após um substantivo, certo? Esse substantivo em geral a gente chama de substantivo próprio, né? E depois ele vai seguir o que? Ele vai seguir um outro substantivo. Aí é onde eu entro aqui
na definição, olha para cá, ó, a gente tem aqui esse exemplo. Isso aqui é um exemplozinho, certo? That is Sarah's t-shirt. Então você está vendo aqui, ó, o apóstrofo S. E você está vendo aqui é um substantivo próprio. Isso daqui é a indicação de um genitive case. Só que Sarah aqui, ela é considerada o possuidor. Por quê? Porque Sarah, ela é a detentora da posse. Certo? Ao passo, ó, que nós temos aqui, ó, a t-shirt. T-shirt, pessoal, é camiseta, né? A gente chama de camiseta aqui no Brasil. T-shirt é considerado, acompanha aqui a setinha, ó, é considerado a coisa possuída. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o genitive case é que existe a figura do possuidor e a figura da coisa possuída. Então, só para deixar muito claro, o possuidor é o dono, é o detentor, certo? Da coisa, né? Do objeto, né? E claro, coisa possuída é a posse propriamente dita, né? Professor, estou percebendo que aqui, ó, é invertido. Aquela é a camiseta de Sara. É isso que está sendo dito? Exatamente, certo? É exatamente isso. Aquela é a camiseta de Sara. Mas por que a camiseta depois de Sara? Porque no genitive case existe esse procedimento. Então, ó, vou puxar aqui uma setinha só para vocês poderem entender. Olha para cá, olha aí, olha aí. Ó, o formato do genitive case é o seguinte: você vai ter ó, o possuidor, certo? No caso aqui, ó, que eu mostrei, Sara, né? Seguido do apóstrofo S ou somente o apóstrofo. Já já a gente vê isso daqui, certo? Mas ou vai ter que ter o apóstrofo S ou vai ter que ter só o apóstrofo. Mas a coisa possuída. Vixe, professor, como assim? Olha aqui, eu coloquei um exemplo. Ó. This is the. Aqui não é genitive case, não. Aqui é a construção. Isso é uma oração. Tem que ficar de olho no que é genitive case. Então, isso aqui é o genitive case, que é o possuidor seguido do apóstrofo S mais a coisa possuída. Então veja, o que foi que está escrito aqui? Ó? Diz de este é o livro de Alan. Ah, professor, então quando a gente for ler, a gente começa lendo primeiro pela a coisa possuída, para depois ler o possuidor, né? E se a gente fosse fazer uma tradução desse apóstrofo S, seria o de, exato, o livro de Alan. Pronto, está resolvido aqui. Ah, professor, saquei, né? Por exemplo, aqui, ó, is Ellen Bob's friend? É uma pergunta, né, galera? Então seria, Ellen é a amiga de Bob? Exatamente, ó. Sempre lendo de trás para frente, né? Ó. Agora aqui nós temos ó, o genitive case mais no começo da construção. Mas a gente lê assim, ó. Os livros da menina. Olha só, aqui tem só um apóstrofo, né? A gente vai já entender isso. Mas aqui é os livros da menina estão naquela mesinha, naquele birô. Aqui nós temos, ó. Os brinquedos das crianças não estão no jardim. Então, eu preciso que vocês entendam que esse processo de genitive case ele é formado pela incisão, né, pela colocação do apóstrofo S ou somente do apóstrofo no possuidor, certo? E depois é que você coloca a coisa possuída. E note que o genitive case ele vai estar sempre inserido dentro de uma construção. Certo? Toma cuidado com isso. Então, será que eu não vou confundir esse apóstrofo S no possuidor com o verbo to be na forma abreviada? Não, porque o verbo to be na forma abreviada ele vai aparecer junto de um pronome. Lembra? His, né? His, she's, não é assim? Então sempre vai ser no pronome, ou com he, ou com she, ou com it. Certo? E aqui o genitive case ele vai estar ligado a um substantivo. Então são classes gramaticais diferentes. Então não dá para confundir, certo? Ok? E a gente tem aqui mais umas coisinhas, né? Ó, olha só. As regras para o uso do apóstrofo ou apóstrofo S são as seguintes. A gente tem aqui, ó, após substantivos no singular. Como assim substantivos no singular? Ó, Sara, Bob, Alan. Aí a gente coloca apóstrofo S, né? Pode ser um substantivo comum, ó. That is my father's car. Nota que father não tem S.
Então, por não ter S, eu coloco apóstrofo S, certo? Sempre que o substantivo estiver no singular, seja ele próprio ou comum, você coloca após ele o apóstrofo S, certo? Toma cuidado com isso. Outra condiçãozinha, ó. Após nomes próprios, terminados ou não em S, usamos apóstrofo S. Como assim terminados ou não em S? Vocês lembram que existem nomes em inglês que, não só em inglês, em português também, que terminam com S? Exemplo, Tomás, não é assim? É mesmo, professor. Tomás termina com S, não é? James também termina com S. Aí, nesse caso, por esses nomes terminarem com S, você deve também colocar apóstrofo S. James, mas, exatamente. Né? Mesmo eles terminando com S, vocês colocam apóstrofo S também. Certo? Então, toma cuidado com isso. Após substantivo no plural. Opa, estamos falando agora do substantivo comum. Certo? Substantivo no plural terminado em S, né? Então, assim, você tem um substantivo que está... Me dê um exemplo aqui para o substantivo que está no plural terminado em S. Está aqui, ó. No próprio exemplo nós temos girls. Tá vendo, ó? Que são as meninas. Estão vendo o Szinho? É, professor. Então, quando for substantivo comum terminado em S, eu coloco só o apóstrofo. Agora, se o substantivo for próprio, for um nome de alguém terminado em S, aí eu coloco apóstrofo S. Basicamente, essa é a diferença, certo? Então, toma cuidado. O exemplo aqui fala do grandparents, né? That is our grandparents' house. Aquela é a casa dos nossos avós, né? Eu noto que grandparents são avós. No plural, eu coloquei só o apóstrofo S. E por último aqui, mas não menos importante, contudo, se o plural for irregular, lembra daquele plural irregular que nós trabalhamos, né? Aquelas palavrinhas que estão no plural, mas não recebem o S e não terminam em S, usamos apóstrofo S. Olha aqui um exemplo de plural irregular. Man, né? Man é o plural de man, que é aquele com A. Aí quando está com E, são homens. Então, olha, shirts, né? Aí fala assim, as camisas dos homens estão sujas. Mas que fique muito claro, se o plural for irregular, também coloca-se apóstrofo S. Certo? Então aqui, pessoal, é a nossa explicação acerca do genitive case. Percebam que não é uma explicação muito longa, mas é necessário que vocês entendam que o genitive case nada mais é do que a colocação do apóstrofo S, ou somente do apóstrofo, ao substantivo, e que, por sua vez, esse substantivo ele é considerado o possuidor. Apóstrofo S sempre no possuidor, e logo após a coisa possuída, certo? Esse é o formato do genitive case, ok? Indo para o nosso próximo slide, a gente tem aqui, ó, a explicação acerca do whose, certo? Pessoal, whose é um interrogative word, é uma question word, é um interrogative pronoun, certo? A gente usa o whose para quando a gente quiser perguntar, certo? Quem é o possuidor de determinada coisa, ou seja, a quem pertence determinada coisa. É muito comum o uso do whose na sua resposta, claro, a colocação do genitive case, né? Então é por isso que o whose está aparecendo na explicação do genitive case, certo? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai saber aqui, ó, é que o whose, certo? Ele significa de quem. Whose significa de quem, certo? É uma coisa que vocês precisam saber. Outra coisa que vocês precisam saber é que o whose ele vai vir sempre acompanhado, ó, sempre após o whose, você vai ter um substantivo. Esse é o formato do whose, ó. Presta atenção aqui, ó. Whose umbrella, certo? Whose bike, whose car. Sempre após o whose, nesse processo de construção da sentença, da pergunta, você vai ter após ele o substantivo. E que substantivo é esse, professor? Exatamente. É a posse de determinado possuidor. Ou seja, você sabe, você está diante da posse e você quer saber de quem é aquela coisa, aquele objeto. Ou seja, quem é o possuidor, quem é o detentor daquele objeto. Né? Então, anota aqui, ó, whose umbrella. Eu quero saber
de quem é aquele guarda-chuva. Whose bike, eu quero saber de quem é aquela bicicleta. E, obviamente, whose car, eu quero saber de quem é esse carro. E o que vem após isso aqui, pessoal, é o complemento da pergunta, né? Em geral, é o verbo, certo? Com um pronome, né? Um pronome demonstrativo. Em geral, essas perguntas elas são formadas por isso, né? Então, whose car, nota que como eu tenho car e está no singular, o que é que eu uso aqui, ó? Eu uso o is. Whose car is? Ó, nota aqui, ó. Whose umbrella is? Whose bike is? Por quê? Porque está no singular, né? Aí, geralmente vem aqui alguma coisa que indica, que dê o direcionamento, né? Whose car is this? Ou seja, quem é este carro? Olha a resposta. This is, certo? This is, este é Alan's car. Este é o carro de Alan. Ah, professor, tô sacando. Então, na resposta é que aparece o genitivo case. Exato. Estou perguntando de quem é determinada posse. Então, na resposta, a gente sugere, né, é sugerido que venha o possuidor. E no caso, como a gente está falando de possuidor, a gente está falando necessariamente de genitivo case, né? Então, por isso é que eu coloquei o possuidor, que é Alan, né? Ou seja, o carro de Alan. Este é o carro de Alan. Poderia perfeitamente, no lugar desse disease, ó, usar isso aqui, ó. It's, ok? It's Alan's car, ou seja, é o carro de Alan. Nota que eu coloquei também aqui outro exemplo, então vocês acompanham de novo, eu coloquei aqui o whose, certo? Então, claro, sempre após o whose, o que é que vai ter? Vai ter a coisa possuída, né? Então, aqui, ó, nota que a diferença daqui para cá é que esse cars, ele está no plural. Aqui eu fiz singular e aqui eu fiz plural. Então, por que você fez isso, professor? Eu fiz de propósito para mostrar para vocês que a gente pode elaborar essa pergunta também no plural. Aí fica assim, ó. Whose car are those? Professor, o que é isso aqui? Essa ideiazinha do... Aí, olha só. Whose car are these? Ou seja, aí a resposta these are. Olha só, daqui não está is these, eu botei this is. Aqui não está are these, eu estou botando these are. Você pode fazer isso, esse recurso, inverter, né? O que está na pergunta você inverte. Porque aqui, ó, de quem são estes carros? Aí, ó, estes são o quê? Os carros, plural aqui, ó, de Alan. Então mudou somente que aqui, ó, tá no singular, car, e aqui tá no plural, cars, né? Então eu peço para que vocês tomem cuidado com isso. Outra possibilidade de resposta para iniciar essa resposta seria, ó, no lugar do these are, eu usar o they, que significa são. Not it, é, they, são, certo? O it você vai usar no singular, para quando o possuidor estiver no singular, e o dele você vai usar para quando o possuidor estiver no plural. Tomem bastante cuidado com isso. Mas o grande ensinamento aqui, ó, desse slide é a ideia de que o whose ele vai ser usado na pergunta quando você quiser saber quem é o detentor de determinada coisa, certo? Quem é como é que eu posso dizer? Quem é o possuidor de determinada coisa, certo? E o whose ele vai ser usado assim. Você coloca o whose e logo após ele a posse. Toma cuidado, porque se tiver no singular, né, você tem que fazer o restante da construção no singular. Em geral, o restante da construção ela é trabalhada com um pronome, com um auxiliar e com um pronome demonstrativo no singular. Já no plural, né, quando a posse estiver no plural, toma cuidado que o auxiliar e o pronome demonstrativo também tem que estar no plural, certo? É basicamente isso que vocês precisam saber. O que é que a gente vai fazer agora aqui? Olha só, pessoal. Lá na página 114, pega aí seu livrinho na página 114, a gente tem a questão 8. Nota, eu estou querendo fazer essa questão aqui com vocês, porque ela envolve esse tópico que eu acabei de explicar. Envolve ó, a construção da pergunta com whose, né? E a resposta envolvendo, olha só, o genitive case. De acordo com o que a gente acabou de ver, certo? Então eu estou matando aqui dois coelhos na caixa d'água só. Estou matando aqui a ideia de como a gente elaborar a pergunta com whose e a ideia de como a gente elaborar o genitive case.
certo? Então, vamos aqui. O enunciado diz assim, ó. Answer the words to form question. Escreva as palavras para formar perguntas, né? Então, note que aqui, ó, a gente vai ter que transformar isso aqui numa pergunta. Não precisa acrescentar nada, é só ordenar essas palavras, certo? E depois a gente vai usar a informação que está entre parênteses para elaborar o que? A resposta, né? Então, na letra A, ó, a pergunta ficou assim. Whose, sempre na pergunta vai começar com whose. Whose, aí vem após. Sunglasses, né? Que são os óculos de sol. Ou seja, estou querendo saber de quem é o óculos, né? Aí, ó, o are e o these. Whose sunglasses are these? Ou seja, de quem são estes óculos de sol? Aí, ó, their. Por que eu usei o their aqui? Porque sunglasses está no plural. Então, a resposta their, aí eu vou usar o Cynthia botando com o apóstrofo S, que a gente vê, their Cynthia's sunglasses. Ou seja, são os óculos de sol de Cynthia. Vamos para a letra B aqui, ó. Então, a letra B, ó, sempre o whose, aí depois vem o quê? A coisa possuída, is this. Olha como é que fica. Opa, antes da gente ir para cá, eu quase ia esquecendo. Toma cuidado com isso aqui, ó. Singular, this, that. Sempre no singular você vai ter this ou that. Aí o plural de this é these. O plural de that é those, certo? Toma só cuidado com isso. Mas aqui eu tenho whose sweater. Fica assim, ó. Whose sweater is this? A pergunta é, de quem é este suéter? Aí, ó, nota que na resposta o material sugeriu o that como resposta, certo? Aí como é que eu posso fazer essa construção, professor? O genitivo você vai construir com o student, ou seja, apóstrofo S após o student, mas a resposta tem que ter o that. Então ficaria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Iris, porque é singular, iris, that, student sweater. Aí a gente lê assim, ó, o suéter do aluno, do estudante, é aquele, certo? Ou então, aquele é, pode ser também, né? Aquele é o suéter do estudante, do aluno, certo? Mas nota que a gente usou aqui a construção com o that, porque já tinha o that, né? Ou seja, aí, ó, lembra que eu disse no slide anterior que no singular a gente poderia usar o disease ou o its? Então, eu optei para usar o its aqui, certo? E no plural, a gente pode usar o these are, o those are ou o their, né? Então, aqui são as possibilidades e respostas. Vamos praticar mais um pouquinho? Aqui, ó. Whose watches are these? Ficaria uma coisa mais assim, ó. Whose watches are these? Perguntando de quem são estes watches, esses relógios. Aí, ó. Aqui está sugerindo que o genitive case vai ser feito com man aqui, ó, que está no plural. A gente vai responder alguma coisa mais ou menos assim, ó. Dos, né, ó, o dos. Se é dos é plural, então a gente não usa isso, a gente usa o are, fica assim, ó. Dos are, certo? Mas aqui, ó, como é que ficou a resposta? Apareceu o dos, ó, aí botou-se o dos, como ele sugeriu que a gente usasse o dos, aí eu tô colocando o their e depois o dos, ó. Their dos menores, ou seja, fica uma coisa mais assim, ó. Estes, né? Estes, ou melhor, aqueles são os relógios dos homens, certo? Fica uma coisa mais complicada. Eu estou embaçado aqui porque além desse dos a gente tem que usar o their, e o their foi usado porque está no plural, né? Se ele tivesse no singular eu usaria o its, exato, né? Mas note o do's aqui só apareceu porque apareceu na sugestão da resposta. O that aqui só apareceu porque apareceu na sugestão da resposta. Como você só tem um nome aqui, aí você não precisa fazer. Vamos primeiro elaborar essa pergunta aqui, ó. Whose, aí ó, quem é o possuidor? CD. Whose CD is that? Aí ó, aqui o que é que eu faço? Nota que como só tem o genitivo, eu posso construir dessa forma. It's mom's CD, ou seja, é o CD de mamãe. Ah, aqui, professor, apareceu o do's porque foi sugerido na resposta. Exato, aí você coloca. Aqui apareceu that, que foi sugerido na resposta. Mas como eu não sugeri, eu fui direto para o it's. Poderia usar no lugar desse it's o this is,
poderia usar o that is, certo? Que é o that que está aparecendo. Como é o that que aparece na pergunta, é o que você usa na resposta. Mas você pode substituir isso ó, pelo it's. It's mom CD, ou seja, é o CD de mamãe. Agora vamos para cá, para a letra E. Whose suitcase? Plural, né? Whose suitcase are those? Nota que não apareceu, né? Então, nesse caso, eu já vou direto. O que eu uso aqui? Eu vou usar o they. Note, mais uma vez, só para vocês entenderem. O it eu usei porque o item está no singular. O they eu estou usando, né? Porque o item está no plural, suitcase. Então, por isso que eu uso they. They, Mr. Taylor's, olha, gente, suitcase, né? Ou seja, são os ternos do Sr. Taylor, né? A pergunta é de quem são aqueles ternos? São os ternos do Sr. Taylor, certo? E aqui, ó, whose iPad is that? Agora, ó, de novo, ó, é singular. Então, se é singular, eu não vou usar o dele, eu vou usar o quê? Eu vou usar o it. It's Samantha's iPad. Então, aqui, pessoal, foi a tentativa de mostrar para vocês como criar a pergunta com whose, né? E como responder, né, essa pergunta utilizando o genitive case, né? Então, assim, as atividades desse capítulo, do capítulo 4 sobre o genitive case, permeia essa nuance. O uso do whose e o uso do genitive case. Falando em atividade, pessoal, na barrinha de rolo aí, ó, já tem as atividades de vocês, né? Página 39, página 41, 42, somente a questão 7 e a página 44. Mais uma atividade para vocês, certo? Mais uma atividade que vocês precisam cuidar, ok? Anote, as aulas estão se passando, né? E no decorrer de cada uma delas, estamos passando atividades e vocês não estão cuidando de fazer. Mas aqui o que é que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu só abrir aqui a paginazinha, deixa eu ver se eu consigo abrir. Pronto, abri. Então, olha só, galera, nós estamos aqui ó, com o livro digital, certo? E o que é que eu estou mostrando para vocês? Estou mostrando aqui o início do livrinho, né? O capítulo de número 4, né? Vocês podem folhear lá na página de número 39. Primeira atividade. Então, vocês vão olhar esse diálogozinho entre Senhora Hunt e o Justin, certo? Vão dar uma olhadinha. Não precisa traduzir, é só buscar compreender esse diálogo. Daí vocês vão responder, ó, what is Justin doing? Né? O que Justin está fazendo? Então, no diálogo tem essa resposta. Respondam em inglês. E pergunta se o clima está quente ou frio, né? Is the weather hot or cold, né? O clima está quente ou frio? No diálogo deve ter isso também. Daí vocês vão lá responder e se as afirmativas aqui elas forem verdadeiras, ou F se as afirmativas aqui, ó, se as assertivas aqui elas forem falsas. É só isso que eu quero na página 39 de vocês, certo? Que ficou para casa. Aí a gente vai, aqui tem a explicaçãozinha do genitive case do whose, né, que eu acabei de fazer para vocês, né? Aí tem uma práticazinha, né, de sala de aula, que não é o nosso caso agora. E a gente tem aqui ó, a página de número 41, certo? Essa é a página 41, explicando a atividade. Aqui vocês vão preencher, ó como é tranquilo, na questão 5, vocês vão preencher ou com o apóstrofo S ou somente com o apóstrofo. Ah, professor, é aquela explicação que você fez, né? Está no plural e está no singular. Exato, né? Então você rever isso, a página 114 retoma isso, então você vai lá, rever aquela parte final da página 114 e você consegue responder isso aqui perfeitamente. A questão 6 pede, ó, look at the picture, pede para que a gente observe as imagens, complete conversation e complete a conversa. Galera, aqui, ó, é mais ou menos o que a gente fez agora na atividade, né? De uma maneira mais simples. Por quê? Porque, ó, vocês só vão completar com, por exemplo, a primeira palavra é a coisa possuída, e skirt, que é saia, cell phones, que são os celulares, né? Aí coloca na primeira lacuna. E a lacuna de baixo é a resposta, né? Então, ó, Julia. Aí a pergunta, como está no singular, ó, it's Julius. A pergunta de quem é esta saia? Aí, ó, é de Júlia. Note que o apóstrofo S, ó, é de Júlia. Acabou-se. Aqui, ó, note que são celulares, são dois, né? Ou seja, de quem são estes celulares? Aí, ó, como está no plural, eu não uso o it, eu uso o dele.
Coloquem isso na cabecinha de vocês. Eats a gente usa no singular, they a gente usa no plural. They, ó, como aqui falou the boys, aí ó, como já tem o S, ó a regrinha. Já tem o S na palavra e essa palavra ela é um substantivo comum, então a gente bota só o apóstrofo, porque se fosse um substantivo próprio, um nome de uma pessoa, daí teria que ser apóstrofo S, né? Lembra que eu expliquei isso há pouco tempo para vocês? Então, com esse raciocínio, vocês vão responder a letra C, D, E e F. Pronto, a página 41 foi concluída. Vamos então para a página de número 42, mas na página 42, pessoal, eu só quero que vocês respondam a questão 7. Lembra aquela atividade que a gente fez há pouco, né, para criar a pergunta e depois a resposta? É o mesmo raciocínio aqui, certo? Cria a primeira pergunta, ou seja, então a primeira palavra ela vai estar na pergunta e a segunda palavra ela vai estar na resposta. Só toma um cuidado com o seguinte: quando o item, certo? Ball aqui, ó, tá no singular, você vai usar o is it. Se o item for plural, no caso aqui é o magazine, você vai usar o are they. Sempre assim. Singular is it, plural are they, no final da pergunta, certo? No mais é só botar o whose e o item, e o primeiro item, né? Então por aqui, ó, radio seria whose radio, o radio não está no singular, is it. Aqui, ó, shoes, né, ó. Whose shoes are they? Porque está no plural. Ah, saquei, professor. E na resposta, o mesmo da questão anterior, né? It's no singular, they no plural. Pronto, simples assim. Então, na página de número 42, apenas essa questão, certo? Aí aqui, ó, é uma explicação da nossa próxima aula, não vem ao caso, né? Essa questão de número 9 também não precisa fazer, certo? Mas em compensação, lá na página 44, deixa eu ver aqui, ó, isso, página 44, nós temos, ó, esse textinho aqui da página 43, certo? Incredibles, os incríveis, né? Quer dizer, muito bacana, que todo mundo gosta, né? Tem esse textinho aqui. Olha só o que foi que eu fiz, pessoal. Não passei a tradução. Tá vendo como foi legal com vocês? Mas eu quero que vocês façam, certo? Respondam essas perguntinhas aqui de acordo com o texto. Então, deixa eu tentar explicar para vocês aqui rapidão. A questão do número 12 pede para voltar, né, na questão 11, ou seja, o texto propriamente dito, identifique as personagens da figura. Então, é muito simples, né, galera? No texto tem o nome de todos eles. Caso você não lembre do nome desses personagens, no texto tem esses nomes, certo? Aí você vai escrever aqui. Marcar verdadeiro ou falso de acordo com o texto, super de boa também. Marcar alternativas, né, corretas sobre o texto, ou um ou dois, ou item 1 ou item 2, né, galera? Bem tranquilo também. E aqui responder essas perguntas. Olha a nuance. Todos os enunciados dessas perguntas aqui, né, ó, estão em inglês. Então é porque eu quero a resposta em inglês. Basicamente você vai retirar, pessoal, o que está aqui, né, ó, e colocar aqui. Simples assim. E concluímos a explicação da atividade de casa hoje. Certo? Eu quero de vocês mais uma atividade, galerinha. Então aqui eu encerro a nossa aula. Ok? See you next class. Bye bye for all.